23. O tema da nossa reflexão é a palavra e o coração. A palavra e o coração. Mas eu quero iniciar essa reflexão nessa noite com uma pergunta. Como você tem recebido a palavra de Deus no seu coração? Como você tem recebido a palavra de Deus no seu coração? O tema da nossa reflexão é a palavra e o coração. Como você tem recebido a palavra de Deus no seu coração? Quando a gente estuda essa parábola, que é chamada aqui no texto como a parábola do semeador, por muitas vezes a gente coloca em destaque o semeador. Mas se a gente estudar de forma mais profunda essa parábola, você vai ver que o destaque na parábola, ele não é o semeador. Não é o semeador em si. A ênfase da parábola é sobre a semente. É sobre a semente. E os vários tipos de solos e os obstáculos que a semente enfrentou para a sua germinação e frutificação. Tá? Então, o foco principal aqui na parábola não é o semeador. O foco principal aqui da parábola é a semente e as várias reações que os solos tiveram, tá? E os obstáculos que essa semente enfrentou para que ela pudesse germinar e frutificar. Então, no capítulo 13 de Mateus, Jesus descreve o mistério do seu reino e explica como é o reino dos céus. O texto em estudo explica como as pessoas, tá, que são os solos, têm reagido à mensagem, ou seja, à palavra de Deus, que fala a respeito do rei que é o semeador e do seu reinado sobre aqueles que o recebem. Então, dentro da parábola podemos destacar pelo menos 3 elementos. Você encontra o semeador, a semente e os 3 tipos de solos, né, ou as 3 reações que esses solos tiveram em relação quando a semente caiu, teve contato com esse solo. Então você encontra o semeador, a semente, os 3 tipos de solo ou as 3 tipos de reações. Tá? Então vamos lá. Então, voltando aqui, a ênfase não é no semeador, mas a ênfase é na semente, tá? Na semente e as reações que os solos tiveram quando elas tiveram contato com essa semente. Aí vem uma pergunta que a gente faz no texto: quem é o semeador? Quem é a semente? E quem são esses tipos de solos, né? E qual foram as reações que esses solos tiveram quando tiveram contato com a semente, tá? Então vamos lá responder a primeira pergunta do nosso texto: quem é o semeador? Quando lemos 2 Mateus capítulo 13, versículo 3 e 37, diz assim, ó, vamos acompanhar nossa Bíblia Sagrada aí. Mateus capítulo 13, versículo 3, diz assim: e falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Vamos lá para o versículo 37 do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 37. Ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Tá? Então Jesus está falando, ele está contando aqui, então tem uma multidão ao seu redor, ele está contando uma parábola, aí vem a primeira pergunta que a gente faz para o texto: quem é o semeador? Então o próprio texto de Mateus, ele nos afirma que o semeador é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Se a gente for aqui de uma forma mais geral, ou seja, a gente vê Deus em movimento, a gente vê Deus em ação, a gente vê a Trindade de vida em ação. Mas a gente localiza aqui que o semeador na parábola, ele representa aqui Jesus Cristo. Aí vem a segunda pergunta que a gente faz para o texto: o que significa a semente na parábola? O que significa a semente na parábola? Vamos aí para Mateus capítulo 13, versículo 19. Diz assim: a todo o que ouve a palavra do reino
e não entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Mas quando você lê Lucas capítulo 8, versículo 11, que vai falar da mesma parábola, o Lucas diz que a semente é a palavra de Deus. Porque você vê aqui, a todo que ouve a palavra do reino. Porque essa parábola, irmãos, ela não é só contada em Mateus capítulo 13, do versículo 1 a 23, mas ela é contada também em Marcos capítulo 4, de 1 a 20, e em Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Então, quando nós cruzamos esses três evangelhos, você vê que os três evangelhos, eles concordam que o semeador é Jesus e que a semente, que é a ênfase na parábola, a semente é a palavra de Deus, ou seja, o evangelho. É o evangelho. Aí nós fazemos uma segunda pergunta: qual é a natureza dessa semente? E o próprio Paulo, Paulo e Pedro, primeiramente vamos pegar aqui Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz que a palavra de Deus, ela é viva e incorruptível. Que essa palavra, essa semente que Jesus está semeando no coração dessas pessoas, ele diz que essa palavra ela é viva e incorruptível. O próprio Paulo também afirma isso em Romanos capítulo 1, versículo 16, e Romanos 10, 17 diz que a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, em resumo, quando recebemos a palavra de Deus em nosso coração, estamos recebendo o próprio Cristo, pois a palavra fala a seu respeito. O apóstolo João, em João capítulo 1, versículo 1, afirma aqui que Cristo é o verbo, ou seja, a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. É por isso que Paulo afirma em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, Paulo, ele não se envergonhava de Jesus, porque ele reconhecia que Jesus era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, preste atenção aqui, quando Jesus está ensinando, quando ele está semeando a palavra do reino, que é a palavra de Deus, essa palavra não vai falar somente do amor do Pai pelas pessoas, mas essa palavra também ela vai falar da graça de Jesus, que Jesus ele tem para dar, para doar para todo aquele que nele crê. Então a gente vê dentro da parábola aí que o semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus, que ela é viva e incorruptível, e que Paulo afirma que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Vamos continuar aqui. E aí nós vamos lá para a quinta pergunta, ou a terceira pergunta do nosso texto aqui. Pastor, o que significa esses solos na parábola? Olha só, irmãos. Podemos aqui entender esse solo aqui dentro da parábola como a reação das pessoas ao receber a palavra de Deus no coração, ou até mesmo a reação de cada pessoa. Então, cada solo aqui representa um tipo de reação, ou um tipo de pessoa que reagiu diferente quando recebeu a palavra de Deus no coração, quando ouviu a palavra de Deus, tá? Então, olha só, os 4 tipos de solo representam diferentes reações à mensagem de Deus. As pessoas reagem de maneira diferente, porque estão em diferentes estados de prontidão. Algumas são endurecidos, o coração endurecido ou insensíveis, outras são superficiais e outras estão contaminadas por preocupações que o distraem, e algumas são receptivos. Então vamos lá para o primeiro tipo de solo aí, o solo da beira do caminho, versículo 4 do capítulo 13, diz assim: enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho,
e as aves vieram e comeram. O que eu quero aqui abrir um parênteses aqui, que foi o questionamento, um dos questionamentos que eu me fiz hoje, e que está muito ligado com a pergunta que eu fiz no início aqui, é como a gente tem recebido a palavra de Deus, ou como nós temos reagido para com a palavra de Deus. Porque Deus, ele tem várias formas de falar com a gente. É só você observar o Salmo 19 e o Salmo 119. Você vê que Deus, ele fala através da sua criação. Deus, ele fala através da sua palavra escrita. E Deus também fala através da voz do Espírito dentro da nossa mente. E Deus usa muitas pessoas, usa uma pregação, usa um louvor, Ele usa um sonho, Ele usa uma visão, Ele usa uma profecia. Deus, Ele fala conosco de muitas maneiras. Mas talvez, irmão, Deus já falou muitas vezes conosco e a gente teve diferentes reações para com a palavra de Deus, para com o chamado de Deus. Talvez o nosso coração seja esse solo da beira do caminho. Talvez o nosso coração seja o solo aonde contém os espinhos. Talvez o nosso coração até recebeu a palavra de Deus, mas depois, por causa das preocupações da vida, acabou sendo tirada do nosso coração. Então vamos lá. Versículo 4 diz assim, do capítulo 13: enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. O solo da beira do caminho, ou o ouvinte com a mente fechada. Então esse solo é aquela pessoa que tem uma reação, é a pessoa que recusa a palavra de Deus. Ouve, mas não compreende. O próprio texto diz, ouve, mas não compreende. Tais pessoas podem ser até frequentadores assíduos da igreja. Pode até ter feito uma promessa de ler a Bíblia em um ano. Mas a palavra de Deus, ela foi pisada pela roda dos negócios. Ou seja, a palavra de Deus ela foi substituída pela roda dos negócios. Por quê? Por que Jesus ele fala que um solo da beira do caminho? Quem aqui vai entender o que eu vou falar? Geralmente, no interior, quando não tinha máquinas para abrir estradas, pissarradas, era apenas veredas, né? Era apenas caminhos pequenos, que nem palheira conseguia nascer onde as pessoas pisavam ali. Então, Jesus está se referindo a esse tipo de solo que a semente cai, mas ela não consegue penetrar, ela não consegue germinar. Então, esse primeiro solo aqui representa o coração daquela pessoa, em que a palavra de Deus ela até chegou a ela, mas a reação para com a palavra de Deus foi que ela não conseguiu germinar, né? Ou seja, a palavra de Deus ela foi pisada pela roda de negócios. A pessoa não tomou posse, né? Porque o coração é como um encostamento de uma rodoviária cuja superfície é dura e nada pode penetrar. Então o que acontece que acontece com essa semente? As aves, né, vêm e o diabo arrebata, ou seja, leva e retira do coração. Você vai ver isso em Mateus capítulo 13, versículo 19. Versículo 19. E aqui para a gente refletir. Será que o nosso coração não tem sido... Será que o nosso coração, ou até mesmo nós, estamos sendo essa pessoa que tem um coração como um terreno, como na beira de um caminho, que a palavra até chega, mas ela não consegue penetrar. E por não conseguir penetrar, ela é pisada pelas rodas dos negócios, ou seja, e aí vem as aves e vem o maligno e acaba arrancando nosso coração. Qual tem sido a nossa reação para com a palavra de Deus? Né?
Se a gente tem lido a palavra, a gente tem conseguido compreender, se a gente tem conseguido compreender, a gente tem colocado em prática a palavra da nossa vida, ou simplesmente nós temos entendido o que temos que fazer, o que temos que mudar na nossa vida, mas não temos não queremos mudar, queremos continuar sempre do jeito que está. Então, o solo à beira do caminho. Versículo 5. O solo rochoso, versículo 5 do capítulo 13. Vamos ler aí na sua Bíblia Sagrada, diz assim: outra parte caiu um solo rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Nesse caso, a palavra de Deus ela é até recebida, mas ela não cria raízes profundas. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que ele aceita a verdade, ele até abraça a verdade, ele até diz assim: eu vou caminhar com Jesus, eu vou caminhar com os irmãos da igreja. Mas só que essa fé que ele tem em Jesus é apenas uma fé superficial. Não é uma fé profunda, não é uma fé arraigada. E aí, irmãos, tais pessoas não sabem o que é nascer de novo, né? E não permitem ser transformados pelo poder da palavra. E pelo fato de não ter uma fé profunda, aí você vai ver no versículo 21 do capítulo 13. Olha só o que acontece. Pelo fato de não ter uma fé profunda, olha o que acontece, no versículo 21. Mas não tem raiz em si mesma e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça, ou seja, se escandaliza ou abandona a carreira cristã. Ou abandona a carreira cristã. Quantas e quantas pessoas um dia foram na igreja, ao ler a palavra de Deus, abraçaram, né? Se reconciliaram com Deus através da fé em Jesus. Até mesmo uma pessoa dentro da casa, ou onde estiver, estava lendo a Bíblia Sagrada ali, entendeu que é pecador, entendeu que somente Jesus poderia salvar, se reconciliou com Deus ali. Mas essa palavra, ela entrou, mas não criou raízes profundas. Aí quando veio a perseguição, quando veio a tribulação, quando veio a doença, quando veio as muitas tentações, por não ter uma compreensão de quem realmente é Deus, do quão poderoso é Deus, do que Deus pode fazer por ela acabou cedendo às perseguições, acabou cedendo à tribulação e acabou, desistindo da carreira cristã. Esse é o segundo tipo de coração, o segundo tipo de pessoa, a segunda reação para com a palavra de Deus. Por que se desvia, irmão? Porque falta profundidade na fé. Não conhece verdadeiramente quem é Jesus. O coração é como um terreno rochoso que a semente não consegue criar raízes profundas. Não consegue se alicerçar em Jesus. Porque quando uma pessoa ela tá alicerçada realmente em Jesus, pode vir a tribulação que vier, pode vir a tempestade que vier, mas ela consegue fixar em Jesus, porque ela sabe quem é Deus, ela sabe quem é Jesus, ela sabe o que Jesus pode fazer por ela. Ela sabe disso. E aí, a gente vai lá para o terceiro, o solo espinhoso, no versículo 7 do capítulo 13. Diz assim, outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Nesse caso, a semente lançou raízes, né? Mas não produziu frutos. Mas a preocupação desta vida e o engano da riqueza sufocaram. Quais os fatores que arrancaram a palavra de Deus do coração dessa pessoa? Então você vê aqui que no primeiro solo, a semente ela não conseguiu penetrar por causa do solo que era muito endurecido. No segundo, até conseguiu penetrar e criou algumas raízes. No terceiro, ela até realmente criou raízes,
né? Mas ela não conseguiu produzir frutos. Ela não conseguiu frutificar. Por que ela não conseguiu frutificar? Porque você vê que o próprio texto, no versículo 22, do capítulo 13, diz assim, ó. Versículo 22 do capítulo 13 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Ela não produz fruto. Não produz fruto. E aí vamos destacar pelo menos aqui 3 pontos que faz com que essa pessoa não possa produzir fruto. Os cuidados desse mundo. Essas pessoas elas são como Marta. Elas estão distraídas em muitos serviços e não encontram tempo para se assentar, para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus. Pois os prazeres e os afazeres deste mundo tomam todo o seu tempo. Sabe, isso aqui faz a gente lembrar uma velha expressão de algumas pessoas que dizem assim: eu já fui na igreja, já me batizei, eu conheço a Bíblia, então eu não tenho necessidade mais de congregar, eu não tenho necessidade mais de ter comunhão com Deus, eu não tenho uma necessidade mais de ter comunhão com os irmãos, eu não tenho uma necessidade de pedir perdão pelos pecados, porque agora eu vivo debaixo da graça de Deus. Só que aí você vê que, pouco a pouco, irmãos, essas pessoas, sejam os cuidados, os afazeres e os prazeres deste mundo vão acabando ganhando o tempo dessa pessoa, e essa pessoa chega um momento que ela não vai mais ter tempo para com Deus. Porque quando temos comunhão com Deus, isso causa um reflexo na comunidade. Nós queremos ter comunhão com o nosso próximo. Isso aqui é um reflexo que quando a gente tem comunhão com Deus através da oração, da palavra dele, a gente quer congregar, a gente quer ter comunhão com o próximo, a gente perdoa as pessoas, a gente ama as pessoas. Por quê? Porque a gente é um reflexo de Jesus para a sociedade. A gente é um reflexo de Jesus para o mundo, irmãos. O mundo tem que ver Jesus em nós. Eles têm que ver o amor de Deus em nós. É por isso que a palavra de Deus diz que não se pode se esconder uma candeia, ou seja, uma lamparina debaixo de um alqueire. Não se pode se esconder um holofote no topo de uma montanha, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Só que essas pessoas, às vezes até a raiz consegue penetrar, mas ou seja, os cuidados deste mundo acabam retirando, acabam sufocando essa palavra. E um outro ponto aí, a sedução da riqueza, ou seja, o amor às propriedades terrenas. O próprio Jesus fala isso, que não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, mas devemos ajuntar tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, nem o ladrão rouba. O ladrão rouba. Então, o amor à riqueza, a vida é trabalhar para lucrar. Isso torna uma prioridade, não mais Deus. E o terceiro, as demais ambições, os prazeres dessa vida. A pessoa gasta muito tempo com os prazeres da vida e pouco tempo para cuidar da vida espiritual. Um exemplo aqui é o jovem rico. Então, a gente vê aqui que esse terceiro solo, irmãos, né? Os prazeres, né, como o texto diz no versículo 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução e a riqueza sufocam a palavra e ela não produz. Ela não produz. E aí a gente vai para o último, o solo fértil, né, o ouvinte da mente firme, né, ou compreensiva. Então, olha só, por ter raízes profundas, né, o versículo 8 aqui, versículo 8 e versículo 23. O versículo 8 diz assim: mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, e outra 60, e um outro 30. E aí a gente vai para o versículo 23, que diz assim: mas o que foi semeado em boa terra,
Esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e a produz 100, e outro 70, e e outro 30. Então, por ter raízes profundas, houve muitos frutos. A semente penetrou em toda a sua alma, encheu a sua mente, o coração, a consciência e a vontade. Quando a palavra de Deus é recebida, entendida e obedecida, ela produz fé e segurança em Jesus. Entendeu? Quando nós abrimos a nossa mente para ouvir o Evangelho, e que esse Evangelho lhe fala a respeito de Jesus, o que Ele pode fazer por nós, e a gente entende essa palavra e obedece essa palavra ela produz fé. Fé salvadora. Essa palavra ela regenera. Essa palavra ela salva a nossa alma do inferno. Essa palavra ela nos traz segurança em Jesus. Essa palavra nos traz segurança em Jesus. Então essas pessoas, elas têm vários níveis de frutificação, ó. 30 por 1, o nível menor, 60 por 1, o nível intermediário, e 100 por 1, o nível mais elevado. Então você vê, irmãos, que quando a gente abraça, quando a gente é receptivo à palavra de Deus, quando a gente não é como um solo rochoso, como um solo do meio do espinho, quando a gente não é um solo da beira da estrada, mas quando a gente é um solo fértil, um coração fértil, e que recebe a palavra de Deus, e deixa a palavra de Deus ela germinar, ela crescer, e aí ela cresce cada dia mais, ela vai produzindo frutos, né? A gente pode ligar esse fruto como o fruto do Espírito Santo de Deus, de Gálatas capítulo 5, né? A bondade, o amor, a perseverança, a benignidade. Então a gente vê que você é abençoado, e você acaba abençoando outras pessoas, porque você acaba frutificando dentro do reino de Deus. E aí a gente conclui aqui o texto por uns pontos bem relevantes que a gente tem na parábola aqui, ó. Jesus deixou claro na parábola os 3 adversários que podem arrancar o evangelho do nosso coração e nos afastar de Deus. Primeiro, versículo 19, o diabo ele é representado como aves ou maligno. O diabo que é representado na parábola como aves e malignos, né? Então, irmãos, o maligno, ele pode trazer grandes propostas para a gente abandonar o Evangelho, para a gente abandonar Jesus, para a gente abandonar essa carreira cristã e abraçar as propostas dele. Então, uma das coisas que Jesus falou aqui na parábola, que deixou claro, que o que pode arrancar o Evangelho do nosso coração, que a gente possa se afastar de Deus, são as ciladas do maligno. São ciladas do maligno. O segundo ponto que Jesus deixa claro no texto, o que pode também arrancar a palavra do nosso coração, é a carne, que tem a ver com os desejos do nosso coração, né? Com o desejo do nosso coração. Também, dentro desse bloco, não podemos entender também como a tribulação e a perseguição, né? A tribulação e a perseguição, isso, se a gente não estiver alicerçado, firme, seguro em Jesus, não podemos se afastar de Jesus por causa desses pontos. E o terceiro são as propostas do mundo, que são apresentadas por espinhos na parábola, ou seja, os cuidados do mundo e o prazer a riquezas. Mas fica aqui alguns questionamentos para a gente refletir nessa noite aqui, ó. E aí, eu já me fiz as perguntas hoje, eu quero que você se faça também essa pergunta nesse momento. Que tipo de solo você é dos 4? Né? Que tipo de solo é você dos 4? Qual é a reação que você tem tido para com a palavra de Deus dentro das 4? Né? Qual tem sido a sua reação para com a palavra de Deus? O que tem tirado a palavra de Deus do seu coração? É o maligno? Os prazeres do mundo? As preocupações da vida? O que tem arrancado a palavra de Deus do nosso coração? Será que é o maligno? São os prazeres do mundo? São as preocupações? O que tem impedido de a palavra de Deus criar raiz em seu coração? Ou seja, de você se conhecer Jesus profundamente, né? É a sua incredulidade?
e a sua resistência ao chamado de Deus? O que tem impedido a palavra de Deus mudar a sua vida? É a dureza do seu coração? Então nós temos que pensar nesses pontos hoje, irmãos. Diante desse texto que a gente ouviu aqui, que tipo de pessoa somos desses 4? Que tipo de pessoas somos? Qual tem sido a nossa reação para com a palavra de Deus? O que tem tirado a palavra de Deus do nosso coração? Se é o maligno, se é os prazeres do mundo, as preocupações da vida, né? O que tem impedido, né, de a palavra de Deus criar raiz no nosso coração? Se é a nossa incredulidade, se é a nossa resistência ao chamado de Deus, né? O que tem impedido a palavra de Deus mudar a minha vida e a sua vida, né? É a dureza do nosso coração. E aí, eu faço uma pergunta aqui muito importante. Quer ser uma pessoa abençoada e frutífera? Você quer ser uma pessoa abençoada e frutífera? Você quer ser uma pessoa como esse 4º tipo de solo aqui, uma pessoa abençoada e frutífera? Então, para a gente ser uma pessoa abençoada e frutífera, nós temos que permitir que Jesus entre em nossa vida. Nós temos que receber a palavra de Deus no nosso coração. Porque quando recebemos a palavra de Deus no nosso coração, nós estamos recebendo o próprio Jesus no nosso coração. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, nós estamos permitindo que ele entre na nossa vida para mudar a nossa casa, para mudar os nossos negócios, para a gente ser mudado de forma radical. Então, permita que Jesus entre em sua vida, na sua casa, no seu negócio, e creia que você verá a glória de Deus. Jesus, irmãos, ele é poderoso para mudar a nossa história. Jesus é poderoso para mudar a nossa igreja. Jesus é poderoso para mudar a minha família, a sua família. Jesus é poderoso para mudar qualquer situação. Basta a gente receber Ele na nossa vida, crer nele, confiar nele. Aí seremos pessoas abençoadas e frutíferas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu sei que Deus falou no seu coração nessa noite. Eu sei que Deus ele tem falado conosco, irmão, de muitas maneiras. Deus ele tem falado conosco a cada pregação neste lugar, a cada escola bíblica. Deus tem falado conosco. Talvez a gente diga assim, Senhor, fala comigo, mas talvez, ou seja, todos os dias Deus tem falado com você e você não tem atentado ainda para a voz de Deus. Talvez você já tenha colocado o seu joelho no chão, orado e disse, Senhor, eu quero que tu me responda aquilo que eu tenho te pedido. Deus até respondeu, mas você não conseguiu ainda ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque talvez a nossa reação para com a palavra de Deus seja como a reação dessas situações que a gente viu aqui. Mas nessa noite a gente vai orar. A gente vai orar dizendo assim, Senhor, eu permito que tu entre na minha vida. Eu permito que tu entre na minha casa, eu permito que tu entre nos meus negócios, eu permito que tu entre na minha igreja para mudar a minha história, para mudar aquela situação que para mim parece irreversível. Eu creio que tu és poderoso para fazer isso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, a tua palavra é poderosa, Jesus Cristo. A tua palavra vem ao nosso encontro e ela traz um grande alerta para a gente, para que a gente possa fazer uma grande análise da nossa vida e ver quais são as reações que nós temos tido para com a tua palavra. Talvez, Jesus, a gente tenha realmente só negado a tua palavra por causa da nossa incredulidade, não temos tido deixado a tua palavra criar raízes no nosso coração. Mas nesta noite, Jesus Cristo, nós queremos ser como esse solo fértil. Nós estamos aqui abrindo o nosso coração, abrindo a nossa alma. Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, faça morada na nossa vida. Faça morada na nossa igreja, faça morada na nossa casa, faça morada nos nossos negócios. Jesus Cristo, venha ao nosso encontro através do poder do teu Espírito Santo e transforma a nossa vida, Jesus.
Restaura o nosso ministério, restaura a nossa família, restaura a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. Nós te pedimos no teu nome, eterno Deus. Nós pedimos que tu transforme o nosso coração, Senhor. Não podemos mais ser, Pai, cristãos que rejeitam a tua palavra. Não podemos mais ser cristãos desobedientes. Não podemos mais ser cristãos, Pai, que não frutificam, que não deixam ser moldados por Ti para abençoar outras pessoas. Nós queremos ser vasos de bênção nas Tuas mãos, Jesus. Nós queremos ser usados nas Tuas mãos, Senhor, para abençoar outras pessoas, eterno Deus. Nós queremos, Pai, receber os dons espirituais. Nós queremos receber a unção do alto, Pai, para falar do Teu nome para as pessoas. Então, Jesus Cristo, ouça a oração do Teu servo nessa noite. Ouça o clamor do Teu servo nessa noite, eterno Deus. E que Tu venha sondar o nosso coração. E Tu sabe daquilo que precisamos. Tu sabe como a gente tem reagido à Tua palavra. Muitas das vezes a Tua palavra vem no nosso encontro, pedindo para a gente mudar a nossa vida, para a gente se afastar do pecado, para a gente se afastar das coisas do mundo, e a gente tem endurecido nosso coração. Mas, Senhor Jesus Cristo, quebra o nosso coração, Jesus Cristo. Quebra a nossa vida, Pai. Faça como Tu fizeste na parábola lá em Jeremias capítulo 18, que nós somos um vaso nas Tuas mãos. Nos leva para a casa do oleiro. E lá, Jesus Cristo, nos quebra, Jesus Cristo, e nos refaz de novo, Pai eterno. Nos refaz de novo. Nos refaz de novo, eterno Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Vamos fazer mais uma oração aqui, irmãos. Orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, tá? Não só a enfermidade física, mas também a enfermidade espiritual. Se tiver alguém aqui entre nós que queira citar o nome de alguém que precisa de oração, você pode falar para a gente orar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Orar pelo Joel, né? Orar pelo nosso irmão Luiz aqui. A gente vai continuar orando aqui pela nossa irmã Anésia, tá? Deus já tem feito um milagre na vida dela. Que Deus continue operando na vida dela em nome de Jesus. Amém? E a gente continua aqui orando também, irmãos, pela vida do seu Manuel, tá? Pela vida da diaconisa Ana Regina, pela vida da Lidiane, do Eliano e muitas outras pessoas, irmão, que estão com enfermidade, que estão no leito dos hospitais, estão passando por momentos difíceis. A gente crê no poder de Deus e por isso que a gente vai orar nesse momento aqui em nome de Jesus. Vamos orar? Pela vida da irmã Anésio que está aqui, pela vida do irmão Luiz também que está presente aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, pelo fato de a gente confiar em Ti, saber que Tu és poderoso para resolver qualquer situação, nós queremos neste momento apresentar diante do Teu altar a vida da irmã Anésia. E não só a vida dela, Pai, mas também a vida de todos os seus filhos, a vida do seu esposo, a vida dos seus netos, a sua família de forma geral. Também a vida, Pai, do irmão Luiz, a vida, Pai, do Joel, a vida, Pai, da diaconisa Ana Regina, da Lidiane, a vida do Eliano, a vida do Senhor Manuel, a vida de muitas outras pessoas, eterno Deus, que estão no leito dos hospitais, estão nas clínicas, que estão nas suas casas, que foram desenganados pelos médicos, que foram acometidos pelo Covid-19, que estão com câncer, com síndrome do pânico, Pai, com ansiedade, Seu Deus, que estão doentes espiritualmente, Pai eterno. Nós te pedimos nesta noite que através do Teu poder, Jesus, através do Teu Espírito Santo, Tu venha visitar a vida de cada um dos Teus servos e Tu venha tocar, Senhor Jesus Cristo, e Tu venha agir com misericórdia, com graça e com poder, e Tu venha curar, libertar essas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura essas pessoas, eterno Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, eterno Deus. Oramos também por aquelas pessoas, Pai, que têm endurecido o coração em relação ao Teu Evangelho. Aquelas pessoas, eterno Deus, que têm ouvido a Tua palavra, que têm ouvido o Teu chamado,